pessoal, não tem como eu falar sobre duplicação ou replicação do DNA se eu não falar um pouco do próprio DNA, né? Então, onde é que está o DNA? O DNA está lá dentro das nossas células, né? Então, aqui você tem a célula, né? Você tem o núcleo da célula, tanto faz se é vegetal ou animal. É claro que a gente está falando de eucariontes e não procariontes, né? Porque procariontes não tem núcleo, embora os procariontes também tenham DNA, tá? Mas estou falando em relação à foto, tá? Então, você tem o núcleo, aqui você tem os cromossomos. O que é o cromossomo? Nada mais é do que o DNA enrolado nas estonas. Você já deve ter visto isso nas aulas anteriores, tá? E aqui você tem o DNA, que então é uma fita dupla, né? E em forma de hélice, porque ela é toda enrolada, tá? Na verdade, esse DNA é um fragmento de várias partes menores, que são os nucleotídeos, tá? Então, essas partes menores a gente chama de monômero e o conjunto dessas partes a gente chama de polímero. Tanto faz se é o DNA, que é um polímero de nucleotídeos, poderia ser uma proteína que seria um polímero de aminoácidos, né? Ou um açúcar, que é um polímero de monossacarídeos. Polímero é um conjunto de, tá? No caso do DNA, é um polímero de nucleotídeos. Bom, então temos aqui o DNA, né? Ele está enrolado. Vamos imaginar que essa parte aqui a gente desenrole, tá vendo? Para a gente ver o que a gente encontra nele. E então vemos aqui, como se fosse as duas grandes fitas, seria essa estrutura aqui, tá, pessoal? Essa estrutura que você tem dos dois lados aqui. O que seria essa estrutura? Tem aqui o fosfato, né, que tem uma carga negativa, e aqui tem o açúcar, com 5 carbonos, e é por isso que a gente chama de pentose, tá? E no caso do DNA, esse açúcar é a desoxirribose. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem o RNA, que é outro açúcar, que é a ribose. No caso do DNA, é a desoxirribose. Por isso o nome DNA é ácido desoxirribonucleico. Por quê? Porque o açúcar é a desoxirribose, tá? Então, você tem aqui fosfato, açúcar, fosfato, açúcar, fosfato, açúcar, tá? Nos dois lados. E ligado a esse açúcar, além do fosfato, você tem aqui uma estrutura que a gente vai chamar de base nitrogenada. No próximo slide a gente vai ver quais são as bases nitrogenadas. Então, o que é o nucleotídeo? É justamente o conjunto de fosfato, o açúcar, a pentose, que no caso é a desoxirribose, e a base nitrogenada, que pode ser de 4 tipos, tá? Então, aqui a gente vê a estrutura do nucleotídeo. O fosfato, a pentose e a base nitrogenada, tá? O que é importante se avaliar aqui? Até no início pode até não parecer muito importante, mas a gente vai ver que isso é muito importante, tá? Você vai ver aqui que esse fosfato, ele é ligado no 5º carbono do açúcar. Lembra que eu falei que uma pentose tem 5 carbonos? Então, vamos ver aqui os números. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o fosfato é ligado no 5º carbono, tá? Então, ele está aqui ligado no 5º carbono. Tá vendo essa foto maior? O fosfato do nucleotídeo de baixo, ele vai ser ligado aqui no 3º carbono, tá? Então, o fosfato do nucleotídeo de baixo vai ser ligado no carbono 3, e o fosfato do próprio nucleotídeo vai ser ligado no carbono 5, tá? E a dupla fita, ela é invertida, tá? Então, imagina que você tem os teus 2 dedos assim, e você inverte um, tá vendo? O polegar tá um lado, o outro polegar tá do outro. É a mesma coisa que acontece na fita. Então, se a fita aqui de cima, tá aparecendo o fosfato no 5º, a outra aqui em cima vai ter o quê? Provavelmente fosfato no 3º,
E é a mesma coisa. Se embaixo você tem o fosfato no terceiro, aqui você vai ter o fosfato no quinto, porque a dupla fita é invertida. Então, quando ficar o fosfato ligado aqui no quinto, a gente vai falar que essa fita é 5 linhas em cima e 3 linhas embaixo. 3 linhas porque o fosfato é ligado no terceiro carbono. E como a outra fita é ao contrário, se aqui era 5 linhas, aqui vai ser 3 linhas, porque o fosfato vai estar ligado no terceiro carbono e embaixo o fosfato do próprio nucleotídeo vai estar ligado no quinto carbono, tá? Porque ela é uma fita invertida. Então, aqui o mesmo desenho, né? 5 linhas, 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas, tá? E aqui a gente tem as bases, né? Você pode ver que aqui, fosfato ligado no quinto carbono e aqui uma base nitrogenada, tá? O fosfato de baixo, do nucleotídeo de baixo, vai ser ligado no terceiro carbono, mas é do nucleotídeo de baixo. Esse fosfato do nucleotídeo de baixo vai estar ligado ao açúcar do nucleotídeo de baixo pelo quinto carbono, tá? Então, isso faz com que aqui você tenha uma 5 linha, porque o fosfato ligado no 5 linha, e aqui embaixo você tem a pentose com 3 linhas sobrando. Então, 5 linha, 3 linha. E como a fita do lado é invertida, se aqui você tem 5 linha, 3 linha, aqui você vai ter 3 linhas, 5 linha. Quais são as bases nitrogenadas do DNA? Você tem 4 tipos: guanina, citosina, adenina e timina, tá? Então, você vai ter um nucleotídeo de guanina, que seria o fosfato, a pentose e a guanina. Outro nucleotídeo, que é de citosina, que seria fosfato, pentose e citosina. Outro nucleotídeo com adenina, seria fosfato, pentose, adenina. Outro nucleotídeo com timina, que seria o fosfato, a pentose e a timina, tá? Se vocês visualizarem aqui, vocês vão ver o quê? Que é uma dupla hélice. Então, essas bases nitrogenadas, elas estão ligadas, tá? Aqui no centro da dupla hélice. É como se fosse uma escada em espiral, né? Então, o degrau, cada degrau seria essa ligação entre as bases nitrogenadas. Então, sempre vai ser assim, a timina vai se ligar com a adenina, então você pode decorar T com A, e é claro, consequentemente, a adenina vai se ligar com a timina, e a citosina vai se ligar com a guanina, tá? E consequentemente, a guanina vai se ligar com a citosina. Toda vez que a citosina se ligar com a guanina, você vai ter aqui uma ligação química que a gente chama de ponte de hidrogênio, e você vai ter 3 pontes de hidrogênio. Já timina e adenina, a ligação é um pouco mais fraca, porque você tem aqui 2 pontes de hidrogênio, tá? Então, você pode ver aqui no desenho anterior, ó, citosina, guanina, 3 pontes de hidrogênio, e isso por causa da formulação química da molécula, tá? E timina, adenina, 2 pontes de hidrogênio. Então, sempre T com A e C com G. Então, por que isso é importante? Né? Para a gente entender a replicação do DNA. Tá? O que é a replicação? Réplica do DNA. Então, você tem uma fita de DNA e você vai fazer uma réplica, tá? Uma fita idêntica, tá? Por isso, replicação. Tem gente que também chama de duplicação do DNA, né? Porque você está fazendo uma cópia, né? Então, tanto faz duplicação ou replicação. Quando que vai acontecer essa replicação? Se você viu lá o primeiro vídeo que a gente falou sobre a introdução à mitose e à meiose, né? Vou deixar aqui o link, se você quiser lembrar. A gente falou que lá na intérfase, tanto faz se a meiose ou mitose, antes a célula se prepara para a divisão celular, então essa preparação, essa fase a gente chama de intérfase, tá?
tem 3 fases, a G1, S e G2, e eu falei que a fase S é onde ocorre a duplicação dos cromossomos, né? Então, um cromossomo que ele tinha uma cromátide, ele vai duplicar o seu DNA na fase S e aí ele vai ter 2 cromátides, tá? Um cromossomo simples vai ficar um cromossomo duplo. Por que isso? Porque na hora que você for ter a divisão celular, cada cromátide vai para um lado, tá? Então, por isso que ele tem que se duplicar. Porque na hora da divisão, cada cromátide vai para um lado. Isso na mitose, né? Na meiose, cada cromossomo vai para um lado. Então, por isso a importância da replicação do DNA. Porque se não tivesse a replicação do DNA, não teria divisão celular. Mas como é que é essa replicação do DNA? Primeiro que ela ocorre no núcleo, tá? Ela ocorre 100% no núcleo. E existem algumas enzimas que vão contar essa história. O que são enzimas? São proteínas que desencadeiam reações químicas dentro da célula. Isso que a gente chama de enzimas, tá? E aí a gente tem alguns atores nessa nossa história, né? Então temos aqui 5 autores, né? E eu vou falar por ordem. Temos a topoisomerase, a helicase, a primase, a DNA polimerase e a ligase. Por que a DNA polimerase está em laranja, enquanto as outras estão em verde? Porque, vamos dizer assim, é a personagem principal dessa história, tá? Ela é que vai brilhar, as outras são meras coadjuvantes. Uma coisa importante e que cai em todo vestibular, cai muito Enem, é que a gente chama a replicação ou duplicação de semiconservativa. Por que semiconservativa? Cada molécula de DNA tem uma fita, que é a nova, e a outra fita, que é a antiga, que é a fita molde. Por isso que a gente fala que tanto a duplicação ou replicação, tanto faz como você queira chamar, ela é semiconservativa, tá? Essa palavra é muito importante, porque ela conserva uma fita da molécula mãe na molécula filha. Então, aqui, o que é esse zíper aqui? Esse zíper, ele está mais ou menos imitando o que a DNA polimerase faz. Então, vamos supor que em vermelho, tá? É uma fita mãe, e aí ela fabrica uma nova fita com molde na fita mãe e faz aqui o DNA, tá? Então, mais ou menos, essa figura aqui, mais ou menos, é a síntese do que a gente vai explicar agora com mais detalhes o que acontece. Então, eu falei da topoisomerase, da helicase, da primase, da DNA polimerase e da ligase, né? Então, vamos ver como é que elas atuam? Então, você tem aqui o DNA, tá? A dupla fita, DNA fechadinho, né? Lembra? 5 linhas. Ó, tá enrolado, então aqui tá o final dela, 3 linhas. Se aqui era 5 linhas, aqui é 3 linhas. Então, ela tá enrolada, o final dela é aqui, então 5 linhas, tá? Então, o que a topoisomerase vai fazer? Ela vai desenrolar a fita. As fitas, as 2 fitas do DNA ainda vão continuar ligadas pelas bases nitrogenadas. O que a topoisomerase vai fazer é só desenrolar essa fita, tá? Como é que ela faz isso? Ela dá uns cortezinhos, tá? Para desenrolar. Ela não desenrola tudo, ela só desenrola o iniciozinho onde vai começar a replicação, tá? Então, só uma partezinha, tá? O DNA, ele já tem alguns códigos que ele já avisa para a topoisomerase onde vai começar a replicação. Então, naquela área, ela desenrola, tá? E essa área aqui, a gente acaba chamando de forquilha de replicação ou forquilha de duplicação. E ela vai ter um sentido onde essa duplicação vai acontecer. Depois da topoisomerase, a gente tem a helicase. Então, o que a gente viu? Que a molécula de DNA, que são 2 fitas enroladas,
elas ainda estão unidas, mas elas estão já desenroladas, tá? O que a helicase vai fazer? Ela vai abrir essas duas fitas, tá? Ela vai abrir. Então, se a gente olhar aqui nessa figura, ó, tá vendo que as fitas, elas estão unidas ainda pelas ligações de ponto de hidrogênio, T com A, C com G, e a helicase vai abrir essa dupla fita. Então, já tivemos a topoisomerase que desenrolava a molécula, né? E nessa partezinha da forquilha de replicação, isso é importante falar, não é todo o DNA que ele abre. Nessa partezinha da forquilha de replicação, ela vai abrir a fita, tá? Ou seja, ela vai quebrar essas pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Bom, aí chegamos na primase. O que ela faz, tá? A DNA polimerase é ela que vai construir a nova fita, só que ela não sabe por onde começar. Ela precisa de alguém que indique para ela para onde ela vai começar. E aí a primase faz o primer, tá? Insere o primer. O que é o primer? Na verdade, são um ou alguns nucleotídeos de RNA, engraçado que dessa vez não é DNA, é RNA, o primer é de RNA, e ele coloca na fita mãe, liga na fita, a primase liga esse primer na fita mãe para avisar para a DNA polimerase que vai fabricar a nova fita. Olha, DNA polimerase, é aqui que começa, é aqui que você vai trabalhar, tá? Então, aqui a gente tem a forquilha de replicação, né? As duas fitas, 5' 3', 3', 5', né? E a primase colocando os primers. Quando a DNA polimerase encontra esses primers, ele se liga, tá? E aí ele vai começar a nova fita. Bom, até aí tudo bem, tá? Como é que essa fita ela fica aberta? Existem algumas proteínas, tá? De fita simples que a gente chama, tem um nome super esquisito em inglês e você não vai precisar saber disso agora, mas que ela meio que força com que essas fitas fiquem abertas, porque o natural é elas se enrolarem, tá? Porque tem afinidade química entre as bases nitrogenadas, tá? Então a gente tem essas proteínazinhas que deixam a fita aberta. Então já teve o primer, né? Que está aqui. E aí a DNA polimerase, ela se liga ao primer para começar a fita. Tudo bem? E aí o que ela faz? Ela vê, tem um nucleotídeo C na fita mãe, então eu vou pegar um nucleotídeo que tem a base G para incorporar. Tem um nucleotídeo de timina na fita mãe, eu vou pegar um nucleotídeo de adenina para incorporar. E sempre nessa ordem, né? T com A e C com G. Só tem um pequeno problema, pessoal. É que a DNA polimerase, ela só consegue trabalhar no sentido 5', 3'. Lembra quando a gente falou no início da aula o que era o 5', o que era o 3', né? Então, é esse o problema. É que a DNA polimerase fala, tudo bem, então são duas fitas, né? Qual é o sentido da replicação? Porque eu só consigo trabalhar de uma forma, em um sentido, 5', 3'. No outro sentido, eu não consigo trabalhar, tá? Porque se eu trabalho de um jeito de 5', 3', o outro teria que ser 3', 5', e eu só trabalho 5', 3'. E aí é um grande problema, porque o DNA polimerase faria o quê? Uma fita só, ele tem que fazer as duas fitas. Então, presta bem atenção o que acontece aqui. Aqui tem o primer. A replicação está acontecendo o quê? Da esquerda para a direita, tá? Tá replicando nesse sentido, tá? Então, ela vai abrindo essa forquilha e vai replicando e vai saindo uma nova fita de DNA, né? No caso, duas, né? Porque você tem uma e você vai replicar. Então, você vai fazer mais uma cópia, né? Então, tudo bem. Se aqui é 3', é ótimo, né? Porque se aqui é 3', a fita mãe, a outra fita nova vai ser 5'. Então, como ela faz no sentido 5', 3',
vem a DNA polimerase e começa a fazer a nova fita. O que acontece desse lado aqui? Vamos ver. Se aqui é 5 linhas, aqui tem que ser 3 linhas. Então, se ela pudesse trabalhar 3 linhas, 5 linhas, ela faria 3 linhas, 5 linhas. Afinal, o sentido da replicação é para esse lado. Ele está duplicando para esse lado. Só que ele só trabalha ao avesso. 5 linhas, 3 linhas. Então, o que ele faz? Enquanto vai abrindo essa forquilha da replicação, lembra da primase? A primase colocou um primer aqui, o DNA polimerase veio, se ligou e começou no sentido 5 linhas, 3 linhas. No outro sentido, o que a primase faz? Vai colocando vários primers, tá? E aí, vai abrindo, vai colocando um primer, vai abrindo, vai colocando primer, vai abrindo, vai colocando primer. E aí sim, a DNA polimerase pega e faz no sentido 5 linhas, 3 linhas, alguns fragmentos, tá? E aí fica esses pequenos fragmentos, você não tem uma produção contínua da nova fita, justamente porque a DNA polimerase ela não consegue, tá? Produzir no sentido 3 linhas, 5 linhas. Sempre tem que ser no sentido 5 linhas, 3 linhas. Então, isso faz com que você tenha esses fragmentos que a gente chama de fragmentos de Okazaki, tá? Depois que a replicação termina, o que você vai ter? O primer de RNA e os fragmentos de Okazaki. Cada fragmento com um primer. Então, o que acontece? Aqui, né, onde você tinha o primer de RNA, lembrando que, né, o primer é de RNA, você não vai ter uma fita de DNA com fragmentos de RNA. Então, vem uma outra enzima, que é a exonuclease, que ela vai cortar esse primer de RNA e vai retirar. E aí, a própria DNA polimerase, ela vai substituir naquele espaço e vai sintetizar os nucleotídeos de DNA, para não ficar aquele buraco. Mas você ainda ficou, tá, com esses fragmentos. Esses fragmentos ele tem que fechar, tá? Afinal, você não tem rupturas na fita, né? A fita ela é inteira. E aí entra a nossa última atriz, que seria a DNA ligase. O que ela vai fazer? Uma vez que esses primers eles já foram trocados por nucleotídeos de DNA, a DNA ligase ela liga esses fragmentos de Okazaki para que você tenha uma fita inteira. Bom, aqui a gente tem 2 vídeos, né? O primeiro ele é muito legal porque ele é uma animação, né? Uma animação tipo bem infantil, então ela é bem lúdica, né? Mostra direitinho todos os passos. Eu gostaria muito que, se vocês puderem, vocês assistissem. Eu vou botar aqui para vocês clicarem para assistir. Mas, infelizmente, eu não vou passar na aula agora, porque ele tem 8 minutos, então o vídeo ficaria muito comprido, tá? Mas eu vou passar o segundo vídeo, tá? Que não é uma animação tão legal, seria uma coisa mais profissional, mas dá uma visão geral do que a gente está falando agora. Bora lá ver? Então, pessoal, esse é o mais curtinho, né? Mas mesmo assim, eu vou colocar o linkzinho para vocês acessarem, que mostra como é que é a replicação do DNA. Lembrando que é obrigatório para vocês entenderem, mas olhar o vídeo anterior que eu botei ali na apresentação, que ele é mais longo, mas ele é muito mais fofinho, né? Vocês vão ver, ele é muito fofes e ele é muito mais explicativo, tá? Mas para a aula de hoje, a gente vai colocar esse daqui. Então, o que vocês podem ver? Ele tá em inglês, mas a gente vai traduzir. Você tem o DNA, a dupla fita, né? As bases nitrogenadas ali ligadas pela ponte de hidrogênio. Então, você vê aqui, ó, C com G, A com T. Tudo bem? Quem desenrola essa fita é a topoisomerase. A gente já viu na aula. E elas têm um sentido, 5 linha, 3 linha,
E o outro lado é 3 linhas, 5 linhas, uma vez que elas são invertidas, né? Isso sempre é bom lembrar por causa da DNA polimerase. Então, você já teve, já teve o desenrolamento das fitas da topoisomerase e aqui ele casem abrindo as fitas, fazendo essa forquilha de replicação, onde vai ser replicado. Lembrando que não é no DNA inteiro, tá? É só um espaço. E aí, você tem a primase, que ela vai colocar os primers, que seriam o quê? Sequências de RNA, tá? DNA polimerase, que vai se encaixar no primer e vai produzir uma nova fita através dos nucleotídeos, né? Com T, com A, com C, com G. Sempre na direção 5 linha, 3 linha, onde você vai ter uma fita contínua, ok? Ela não vai parar, porque ela trabalha 5 linha, 3 linhas. Ó, para onde que está sendo a direção da replicação, né? Para o lado esquerdo. Mas não pode acontecer a mesma coisa na outra fita, porque a direção não é 5 linhas, 3 linhas, é 3 linhas, 5 linhas. Então, tem que ter vários primers para ela continuar produzindo a dupla fita, já que ela vai fazer do lado ao contrário, né? A fita. Embora a replicação seja para a esquerda, ela vai ter que trabalhar da esquerda para a direita, porque ela só trabalha no sentido 5 linha, 3 linha. Então, a primase vai ter que fazer vários primers, tá? Para a DNA polimerase poder atuar aí. E aí, você vai ter vários fragmentos, que são os fragmentos de Okazaki, né? Você vai ter aí a troca do RNA pelo DNA. E aí, a DNA ligase vai ligar os fragmentos. E aí, você tem duas fitas, sendo que cada uma, né, é uma fita mãe, porque serviu de molde para a produção da fita antiga. Espero que vocês tenham gostado da aula.